Louvado seja Deus. Vamos então para falar sobre jogar nas bets, nas casas de apostas. Amém. Vamos lá então falar sobre as bets, casas de apostas. É uma simples diversão? É perigoso? Ou é pecado jogar em casas de apostas, né? E esse é um assunto que de certa forma é muito contextual mesmo. Só para terem ideia que já dentro do céu cristãos existem muitos que jogam em casas de apostas, até pastores, né? Apóstolos até ministros que servem à igreja jogam normalmente em casas de apostas. Mas precisamos refletir qual é de fato a resposta bíblica para essa questão e tal. Meus irmãos, eu vou procurar correr convosco porque tenho aqui alguns dados históricos assim para trazer dentro dessa questão que teve a evolução dos jogos, os tais ditos jogos de azar. Amém, meus irmãos? Ou então, como é que surgiram essas questões das casas de apostas? Então, queridos irmãos, quanto à questão de jogos de azar, nós precisamos diferenciar, né? Existem jogos de azar e existem aquilo que chamamos de jogos de habilidade. Jogos de azar são os jogos que fundamentalmente os resultados dependem da sorte e não da habilidade do jogador. E já jogos de habilidade são aqueles que os resultados dependem muito daquilo que é a habilidade do jogador, né? E temos aqui um exemplo de jogos de habilidade, né? Tipo xadrez, né? Xadrez é um jogo de habilidade. Epá, quem de fato é bom naquilo, domina aquilo, vai vencer, vai ganhar. Aquilo não depende da sorte nem nada. Jogar videogame, né? Videogame é um jogo de habilidade. O futebol, né? É um jogo de habilidade. Não obstante que exista um pouquinho de... Como que eu posso dizer? Eu não sei se vou dizer se o termo mesmo é sorte ou não. Mas pronto, né? Nós na nossa fala como angolano dizemos casola, né? Às vezes há alguma casola e tudo mais, né? É tipo aquele, ele chutou, a bola estava para entrar, não sei o que aconteceu, mas a bola curvou, né? Foi um pouquinho levada pelo vento, bateu no poste e foi. Ei, quase entrou. E vocês tiveram casola e tal, né? Mas, querido irmão, é um jogo que fundamentalmente é mesmo de habilidade. Já tem aqueles, né, que são jogos de azar, que é o nosso tema hoje, que depende fundamentalmente da sorte. Não tem nada a ver com a habilidade do próprio jogador. Mas tem um tipo de jogo, né, que é o tal chamado poker, né, uma mistura dos dois, né? O poker é uma mistura dos dois. Os irmãos já ouviram falar sobre poker, né? Muito usado lá em Las Vegas, né? A tal chamada cidade do jogo. É uma mistura dos dois, né? Joga-se com aquelas cartas e tudo mais, enfim. Então é uma mistura de um pouquinho de habilidade com um pouquinho mesmo de azar. Não obstante, a essa mesclagem que tem os especialistas que geralmente se esmeram, né, a preocupar-se, falar ou tratar sobre essa questão da jogatina, vão colocar o póquer como dentro dos jogos de azar, né, porque tem mais sorte do que propriamente habilidade. Queridos irmãos, a questão dos jogos, né, naquilo que é a história da humanidade, teve a sua evolução. Conforme as coisas estão hoje, não é
conforme sempre estiveram, o que significa que durante o tempo houve sempre alguma adição, algum aperfeiçoamento dentro desta prática. Então eu começaria a falar dentro daquilo que é a realidade da antiguidade, né? Que de fato essa questão dos jogos, né? Ou propriamente dos jogos de sorte ou de azar, queridos irmãos, estava um pouquinho mais atrelado dentro daquilo que é a divinação, né? Quer dizer, havia, de certa forma, alguma presença do divino. Por exemplo, fala-se daquilo que era chamado da cleromancia, né? O termo cleromancia é um termo que vem do termo grego clero, né? Clero é uma palavra que é muito significativa, né? Clero também se refere, né? Por exemplo, vocês são um clero, né? São clero, né? Aqueles que estão debaixo de alguma autoridade religiosa. Mas também o termo clero tem a ver com isso, sorte, ok? Ou um tipo de objeto que é usado para lançar-se à sorte. E, queridos irmãos, a cleromancia foi muito usado lá antigamente entre os gregos. Os hebreus também chegaram a usar a cleromancia. Por isso é que a gente vê nas Sagradas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo, o uso daquilo que é chamado da cleromancia. Por mais que havia, de certa forma, alguma diferença entre a cleromancia dentro do contexto hebraico e dentro do contexto grego. Aliás, então, a ideia da cleromancia era, de fato, lançar dados ou pedra para se saber, de fato, qual era a vontade do divino. Ok? E na prática antiga era basicamente isso. Estavam sempre a lançar dados ou pedra quando estivessem em dúvida sobre alguma coisa, né? Alguma decisão, alguma coisa que queiram fazer, algum caminho que queiram seguir. Então a ideia é, por exemplo, se eu e o Bruno, né? Temos essa dicotomia do que devemos fazer, do que temos que fazer e tudo mais, enfim, você discorda, você fala isso, você fala aquilo e tal. Não, tá bom, vamos lá lançar os dados para sabermos de fato, ok? Qual é a vontade do Deus, ou qual a vontade de Deus. E pegavam dados e lançavam. Isso era uma prática também usada cerca de 3.500 anos atrás, antes de Cristo, propriamente usado pelos egípcios. Então a cleromancia era, digamos, né, um pequeno joguito, né, uma prática comum, né, que era de fato feita para saber qual era o resultado, qual era de fato a vontade do divino em relação àquilo que devemos fazer. Então lançavam sortes, aquilo chama-se lançar sortes, e você vê que também aparece lá, no caso, né, da escolha do substituto de Judas, né, entre os de Judas. Não, substituto de Judas, né? Matias foi o substituto de Judas. É basicamente isso que eu queria dar a entender. Então, mas você vê que dentro da prática judaica havia alguma diferença. Os apóstolos primeiro oraram, amém? Depois lançaram sortes. Você vê que dentro dos judeus, eles tinham em mente que, de fato, ainda que você lance os dados, mas a resposta final vem diretamente do Senhor. É como se, amém? É como se o resultado que vai ter pelo lançamento dos dados não é por si só, digamos assim, independente. Ou então que não tem nenhuma outra influência externa e, nesse caso, divina, para poder obter aquele resultado. E, queridos irmãos, também no ano 200 antes de Cristo, né? Estamos a falar na época da antiguidade, né? No ano 200 antes de Cristo, na China surgiram aquilo que chamamos de os primeiros bilhetes de loteria. É assim, o governo chinês, antes mesmo de construir a muralha, né, inventou um tipo de jogo de loteria para poder angariar dinheiro, e parte do dinheiro foi usado para quê? Para também a construção da muralha. Então, neste caso, o governo chinês percebeu que o desejo humano pelo ganho fácil poderia ser canalizado para a infraestrutura. Quer dizer, já que eles querem
ganhar dinheiro. Já que eles gostam de ganhar dinheiro, vamos criar esses jogos e na medida que vamos, quer dizer, o jogo criado, vamos angariar dinheiro, né? Fruto do desejo dele de querer obter ganho, e parte do dinheiro vamos utilizar na construção da muralha. Então, isto foi feito lá cerca de 200 anos antes de Cristo. E, queridos irmãos, nós também podemos ver o caso de Roma no quesito das próprias apostas. Só na época, por exemplo, queridos irmãos, na época da Roma, naquilo que foi o seu auge, havia os tais chamados jogos, né? Por mais que dependiam de qual vai ser a habilidade do gladiador, mas havia aquilo que era chamado as apostas, que eram feitas, né? Calma lá, tem esse gladiador, tem aquele, não, eu vou apostar nesse. Esse eu vejo que é mais hábil. A grande probabilidade é que ele vai bater o outro. Então, apostavam e tudo mais, enfim. Mas sabe o que é interessante? Abre aqui um pequeno parênteses. Os cristãos sempre condenaram as lutas entre os gladiadores, porque de fato era contra aquilo que era a ética cristã. Amém? Havia uma desvalorização da vida, por mais que muitos gladiadores eram prisioneiros, uns até eram voluntários, né? Mas grande parte eram prisioneiros e competiam naquilo. Quem ganhasse poderia depois receber a liberdade. Mas os cristãos condenavam veementemente. E as lutas dos gladiadores teve o seu enfraquecimento por causa da influência dos cristãos. Logo, queridos irmãos, quando nós chegamos lá para a Idade Média, né? Já lá para a Idade Média, surgiu aquilo que eram chamadas as leis suntuárias, que era de fato condenar toda a suntuosidade. Suntuosidade é que? O luxo, ok? Todo luxo. Os reis na altura, principalmente um famoso, né? Um rei de Inglaterra, o rei Ricardo, que era apelidado de O Coração de Leão. Esse apelido ele recebeu pelo fato de que ele era um grande líder diante das batalhas e tudo mais, um grande valente. Havia a proibição tanto dos reis como da igreja, amém? Quanto os jogos, todo tipo de jogos nesse sentido que envolvia a sorte, o azar, era proibido tanto pelos reis como a própria igreja católica também, e não só proibiam a questão dos jogos, porque o argumento deles era que o jogo levava à blasfêmia e à pobreza, mas, né, claro, né, as proibições faziam com que muita gente jogasse de maneira clandestina. Quer dizer, quando vem as proibições, muita gente, por não querer deixar de praticar aquele jogo, iam para o clandestino. Por isso surgiu na altura o tal conceito de o covil dos jogos. Então, neste caso, lá para a Idade Média, né? Lá para a Idade Média, queridos irmãos, havia proibição, assim, tanto do Estado como da própria igreja, quanto os jogos de azar. Chegando já para aqui, mais para a época um pouquinho moderna, né, que é o século XIX, a introdução do papel permitiu jogos mais complexos e portáteis. Portáteis, né, porque você facilmente poderia levar de um lugar para o outro. As cartas introduziram a ilusão de habilidade. O jogador passou a acreditar que, por saber das regras, pode controlar o resultado. E este é um dos gatilhos cognitivos mais fortes do vício, queridos irmãos. Abrindo aqui um parênteses, é basicamente nesse sentido que surge principalmente a questão do vício pelos jogos. Quando, de fato, quem joga nutre na sua mente de que ele pode, dominando as regras, controlar o jogo e obter resultados muito satisfatórios. É o que acontece hoje, não é isso? Você tem que buscar estatísticas,
não é isso? Quais são os últimos jogos daquela equipa? Quais são os últimos oito confrontos diretos? Essa equipa em casa não perde a 9 jogos, amém? O ponta fulano vem 7 jogos a marcar. Olha, naquela liga sai muitos cantos e tal. Naquela liga sai muitos golos. Então, são mais ou menos esses dados, né, que servem como gatilhos cognitivos para levar as pessoas a si mesmo a se viciarem. E o governo italiano, queridos irmãos, no século XVII, né, lá na cidade de Veneza, né, para poder controlar melhor a questão dos jogos por parte dos praticantes, lembrando lá que lá no século XIX, só mesmo lá na Inglaterra, queridos irmãos, já havia grandes apostas quanto à questão da corrida de cavalo, né? Havia já pequenas casas de apostas que mediavam essa questão das apostas quanto às corridas de cavalo. Você vê que quando nós falamos de jogos de azar, queridos irmãos, existem inúmeros jogos que podem ser colocados dentro dessa lista dos jogos de azar. Então, o governo italiano, queridos irmãos, criou um pequeno lugar que era denominado de o Ridotto, ok? Era lá onde as pessoas se aglomeravam para poderem jogar, e a ideia do governo era poder tributar, né, o vício e reduzir a criminalidade nas ruas. Quer dizer, se as pessoas ficassem, digamos assim, aglomerados num determinado lugar a praticar os jogos, muitas dessas pessoas não estariam aí na rua, andar à toa, quer dizer, praticar o jogo em qualquer lugar, tendo um lugar próprio onde eles pudessem de fato estar. E assim a gente melhor também vai controlar, né, vai aí mediar e tudo mais, enfim. Também o governo poderá lucrar de algum jeito com esta questão. Então, o Ridotto, queridos irmãos, digamos assim, que foi o primeiro ambiente projetado para o jogo. Não tinha janela, só tinha a porta e de fato lá servia-se comida e bebida, fazia com que as pessoas gastassem lá muito tempo. Quer dizer, você não tem janela, não deve ser mais tarde. E depois a porta, como fecha completamente. Tem abao, como se diz, né? Tem comida, tem bebida. Você entra às 6, vai sair só às 17, dia foi. Amém? Então havia uma desorientação temporal e que atualmente, só para vocês terem ideia, é o mesmo modelo dos cassinos usados hoje. Os cassinos tradicionais geralmente não têm janela, só tem porta. E a porta a porta tem que ficar fechada. E o ambiente fica assim meio que escuro. Você só entra e quando sai lá, já se passou umas tantas horas. É a realidade aqui em Las Vegas. Você entra num cassino, muita luz daqui e de lá, então você vê bebida, aí tem uma comida e tudo mais. A iluminação interna dá a impressão, ok? De que ainda é dia. Epa, não está noite e tal, e você fica lá com aquele todo ambiente, você gasta todo o dinheiro daqui e dali. Quando vai sair, vai ver que o tempo voou, ok? Isso, queridos irmãos, não é por acaso, ok? Quando isso começou a ser feito, isso foi feito estrategicamente. É com a tática de fazer com que você, amém, fique lá a se viciar. O teu tempo flua, você deixe lá todo dinheiro. Logo, queridos irmãos, o Ridotto foi assim, digamos, que o primeiro, né, ambiente projetado de jogos. E a partir do Ridotto se inspiraram, de fato, outras casas de apostas. Então, queridos irmãos, mesmo ainda no século XIX, né, os jogos
entraram um pouquinho mais dentro daquilo que é a classe nobre, né? E surgiu também aquilo que digamos ser o caos americano, né? Queridos irmãos, foi no século XIX onde principalmente deu-se a grande expansão da realidade dos jogos, principalmente nos Estados Unidos. Um exemplo só, na cidade de Las Vegas, que é chamado a cidade do pecado também, em outras palavras. Lá é jogatina, lá é sexo, lá é droga, lá é ganância, lá é tudo. É crime e tudo mais. Os jogos entrou um pouquinho mais para a classe nobre, né? E criou-se a estética do jogador gentil homem, quer dizer, o objetivo era mascarar a perda financeira com status social. Aqui o suicídio por dívida de jogo começou a ser documentado como um fenômeno social nas elites. O que é que aconteceu? Nessa fase, queridos irmãos, a prática da jogatina de maneira intensa, ela não foi só, se calhar, a realidade dos pobres. Você tá vendo, tipo assim, vou meter lá um cumbu para ver se caso gai e tenha um pouquinho mais. Já nessa fase, né, os nobres, aqueles que tinham posses, começaram também a se aprofundar um pouquinho mais, porque a ideia era multiplicar o dinheiro, mas é dentro mais de uma questão de status, estás a ver, como se fosse assim. Quem tem dinheiro, quem tem dinheiro, frequenta a casa de jogos, estás a ver? Tipo assim, uma questão de status, num fim de semana, numa sexta-feira e tal, saio com o meu carro, chego lá numa casa, num cassino ou numa casa de jogo, com fato e gravata e tudo mais, enfim. E coloco o meu dinheiro. Por isso é que você consegue ver, no caso do poker, em realidades, principalmente como nos Estados Unidos, lá em Las Vegas, você vê que as pessoas que estão a jogar lá são pessoas geralmente que têm dinheiro. E muita gente lá se torna pobre. Muita gente lá acaba a perder as suas coisas, mesmo naqueles jogos. As pessoas fazem empréstimo para jogar, as pessoas perdem dinheiro e se colocam em dívidas, as pessoas entram à falência por causa dessa questão. Por quê? O jogo passou a ter uma ideia de status, em que não é muito mais por uma diversão, mas um pouquinho mais por aquele que é o status social. Eu, como tenho um cumbu, frequento estes lugares. Você vai em certos cassinos, aquele cassino não vai pobre, você vai encontrar pessoas ricas e pessoas que têm muito, mas muito dinheiro. Amém, meus irmãos? Amém. Logo, a questão do poker, por exemplo, expandiu-se. Neste caso, quando começou a entrar a questão, né, das trapaças, da violência, por meio dos próprios jogos, então começou a ter uma conotação, amém, de que quem joga, quem frequenta a casa de jogo, é um marginal, ok? É um marginal. Neste caso, queridos irmãos, associou-se a questão da jogatina com a marginalidade e socialmente deixou-se de pensar como um caso de saúde pública sério a questão da própria jogatina. E as pessoas que eram vistas como marginais porque estavam mergulhadas em jogatina, dificilmente buscavam aquilo que era ajuda médica por causa da vergonha. Logo, queridos irmãos, o vício passou a ser visto, né, nesta época pela ciência não como azar, né, mas como uma incapacidade de processar, digamos assim, estatística básica. Escute, nessa época também surgiu aquilo que é a lei da probabilidade matemática, ok? Que foi desenvolvida também por Blaise Pascal, ok? E é o que é muito usado atualmente em casas de apostas, né? Os apostadores, né? Essas são todas as questões que você vai fazendo, né? Vai vendo o histórico da própria equipa, não é isso? Histórico da própria equipa,
os últimos 7 jogos dele, quem marca mais, se o campeonato sai muitos cantos e tudo mais, enfim. Isso tudo está dentro dessa probabilidade matemática para que você, dominando isso, possas fazer uma aposta um pouquinho mais, digamos assim, assertiva. Olhando para este lado, então, aqueles que de fato, queridos irmãos, não acertavam, eram vistos como pessoas que tinham a incapacidade de processar essas coisas. Quer dizer, não dominavam isso. Não porque, infelizmente, era visto como azar. Amém, meus irmãos? Já que para a nossa época, que é tal chamado a era digital, né? A era digital, onde a questão entra um pouquinho mais em nossas casas, né? Os jogos se tornaram 3 vezes mais portáteis, porque o jogo está conosco em todo lugar, está nos nossos telemóveis, né? Digamos assim que a jogatina hoje se tornou onipresente, porque nós podemos levá-lo em todo lugar. Antigamente, né? Quem jogava sabia que tinha que ir na casa de cassino. Para a semana passada frequentou a casa de cassino, gastou todo o dinheiro dele. Quando ia para casa havia um tempo de maior digestão. Poxa, perdi dinheiro e tal. E também essa distância da casa para tipo, de sua casa para o cassino, a casa de jogo, de certa forma trazia um resfriamento emocional, de modo que lhe fazia às vezes pensar um pouquinho mais vezes em ter que jogar ou não. A não ser que ele já estivesse muito, mas muito viciado. Já hoje, queridos irmãos, o tempo de digestão é muito curto, porque o cassino está conosco, está no nosso bolso, né? Tem um acesso imediato, logo o período de resfriamento, né, que a pessoa teria para poder apostar novamente, está curtíssimo, né? Eu perdi uma aposta agora. Eu entro, quer dizer, não vai demorar. Vou entrar no meu Express, vou fazer um depósito de novo, depois vou jogar mais. Porque tá comigo, tá a ver? Nem aquele, perdi. Agora para mim jogar tenho que pegar o meu dinheiro, ir lá, depositar, fazer. Não. Hoje está muito mais rápido, né? O período de resfriamento é muito mais curto. Neste caso, queridos irmãos, as casas de apostas atualmente, eles fizeram uma mesclagem um pouquinho muito perigosa, que é a fusão do amor pelo esporte com a própria aposta em si, estás a ver? Hoje as pessoas, muitos que jogam, ele tem amor por aquele esporte. É comum nós aqui em Angola, segundo a investigação que eu fiz, os angolanos não são muito, por exemplo, de apostar em basquetebol, tá a ver? Tipo assim. Mas os americanos são muito de apostar em basquetebol. Os americanos apostam muito em basquetebol, em corridas de cavalo e jogo e futebol americano. Aqui em Angola é muito futebol. Mas os americanos não, porque são 3 tipos de jogos que muito eles se dão. Entrando também um pouquinho o tênis e tudo mais. Mas esses aqui em grande escala. Então, hoje é isso, estás a ver? O amor pelo esporte com a questão da própria aposta financeira. Cria essa conexão emocional muito perigosa. Logo, as pessoas não assistem só jogo porque gostam simplesmente de jogo. Mas por causa também, né, de quê? Da aposta. Ele está assistindo jogo também, ele vai pagar DSTV, o pacote grande mais, porque ele tem que assistir todos os jogos, tá a ver? E depois existe aquele sentimento, ele quer assistir geralmente todos os jogos no qual ele meteu lá na ficha. Ele tem que ver aquela questão, tá a ver?
E isso, queridos irmãos, segundo a psicologia, gera, né? Gera níveis altíssimos de cortisol e ansiedade. Cortisol, né? Que é esta, como que eu posso dizer? Essa substância, ou então esse cortisol meio que faz uma... qual é o termo? Em outras palavras, em palavras simples, é o tal chamado o hormônio do prazer, né? Em palavras simples, né? Das emoções e tudo mais, enfim. E o cortisol, quando está alto, queridos irmãos, leva a muita ansiedade e estresse. Por isso é que você vê que essas pessoas que geralmente jogam nas bets são pessoas com níveis altíssimos de estresse e de ansiedade, segundo mesmo dados de pessoas que se dedicaram para estudar os comportamentos deste tipo de pessoas. Logo, queridos irmãos, a evolução histórica não foi para melhorar o jogo, amém? Mas para aumentar a velocidade do evento. E quanto menor é o tempo entre a aposta e o resultado, maior é o potencial do vício. Se a pessoa sabe, vai jogar agora, e o resultado vai até agora, ele pode ter agora o resultado, não esperar tanto, maior é, queridos irmãos, o potencial dessa pessoa se viciar. Por isso é que você consegue ver que o tal famoso jogo do Aviator, ok? Faz as pessoas perderem muito mais dinheiro do que os jogos de apostas desportivas. Você pode investigar, quer dizer, as pessoas perdem mais dinheiro em jogos do Aviator. Aviator, aquele avião ali, aquele avião é segundo minuto, é segundo aquele avião. Tá bom. Quer dizer, resultado você tem em 30 segundos ou 20. Entende? Isso gera muita ansiedade, níveis altíssimos de cortisol, e as pessoas acabam por entrar pro vício mais rápido do que as pessoas antigamente que tinham que frequentar essas mesmas casas. Queridos irmãos, essas casas de apostas hoje estudam para tornar as pessoas mesmo mais viciadas. Não é por acaso, não, eles estudam, eles sabem disso. Ok? Eles sabem disso, eles estudaram aquilo que é chamado de arquitetura do vício. Logo, eles perceberam que se houver barreiras geográficas e temporais, as pessoas demoram mais tempo para se tornarem viciadas. Logo, se você tiver isto ultrapassado, você atinge mais rápido no vício. Por exemplo, o cassino está no teu bolso, está no teu telefone, ok? Você tem maior facilidade de chegar no vício. Você tem 24 horas por dia, 7 vezes na semana. Ou 31 dias no mês, ou 30. Logo, queridos irmãos, isso impede que o córtex pré-frontal, né, que é responsável pela tomada de decisão lógica, tenha tempo de intervir no impulso da amígdala, que é a processadora das emoções. Quer dizer, o tal córtex pré-frontal, sei que chama psicologia, meus irmãos, que é responsável pela tomada de decisão, a questão do raciocínio, ok? Não tenha muito tempo para intervir, amém? Na questão do impulso da amígdala, ou que faz processar as emoções. Significa que você mais vai jogar com base nas suas emoções, amém? Do que propriamente fazer um devido raciocínio para que você não dê o próximo passo. Queridos irmãos, isso foi estudado. Entende? Isso foi estudado para tornar as pessoas mais viciadas em pouco tempo. Ok? Porque assim você fica jogando online, você fica mais solitário, mais invisível diante de outras pessoas, digamos assim. Isso faz com que, de fato, essa patologia, a questão do vício, avance muito mais. Antes mesmo que as
pessoas, teus familiares, amigos, te impedem, estás a ver? De o fazer. Porque você fica lá na tua cama, sozinho no teu canto. Tem lugares que você às vezes vê, estou no táxi, às vezes estou andando no táxi. Você vê as pessoas estão muito quietas. Você quando tenta esticar o pescoço, está a jogar viento, ou está a bater uma ficha, ele está bem quieto no canto dele. E é essa a realidade, tá a ver? As pessoas ficam mesmo, digamos assim, bem isoladas, quietas no seu lugar, para poder, de certa forma, fazer isso. Seria diferente quando tens casas de apostas físicas. Há este impedimento. Vão te perguntar, onde é que estás ali? Aliás, onde é que estás aí? Ou então vão te ver que você chegou triste e tudo mais porque gastaste todo o dinheiro. Vão te aconselhar, vão te falar isso e tudo mais, enfim. Então era mais fácil antigamente as pessoas deixarem o vício do jogo do que hoje, queridos irmãos. E precisamos ter isso em mente, que isso foi estudado. É para tornar as pessoas mais viciadas. Amém, queridos irmãos? A outra questão que também foi estudada, que foi implementada hoje, é a questão das lot boxes, né, em inglês, que significa em português caixas de recompensas aleatórias. Muitas casas de apostas criam isso, caixa de recompensa aleatória. Você coloca todo o dinheiro e eles colocam aí vários prêmios, dos quais são, de fato, sedutores e que você pode ganhar, né? E que você pode ganhar. Então, só essa percepção que a pessoa tem, que eu posso obter um daqueles prêmios ali, porque diz que quando, de fato, o prêmio é aleatório, gera mais dopamina para o vício do que propriamente quando você sabe qual é o tipo de prêmio. Tenta imaginar, vou jogar isso, vou fazer isso. Poxa, o prêmio é só 1000 kwanza. Calma lá, o prêmio é só 1000 kwanza. Você pode rapidamente desistir. Mas se falar, olha, tem de 100 mil, tem de 200 mil, tem de 400 mil, tem de 1 milhão. Meu só tocou mesmo naquele de 1 milhão, meu Deus. Estás a ver? Então gera mais dopamina para o vício do que propriamente quando é bem estabelecido num só. Neste caso, queridos irmãos, nas Lotobox, o jogador paga um valor real por uma chance de ganhar um item virtual raro. Neste caso, queridos irmãos, nós precisamos mais uma vez enfatizar, isto tudo foi estudado. Logo, o próximo temos a questão da Big Data ou algoritmo preditivo. Ok, queridos irmãos? Esse já é um boom. Esse já é um boom mesmo. Esse é um boom. O que é Big Data? Big Data é um tipo de estratégia psicológica, ok? Que é usado nessas casas de aposta para prender o jogador no vício. Quer dizer, a ideia é não te deixar você sair. Você entra, mas você não pode sair. Sem deixar todo o dinheiro. E ainda buscares outro dinheiro que você não tinha colocado lá. A ideia é qual? Veja. Quando você coloca todo o dinheiro e perdeste, as casas de aposta têm um tipo de sistema. Eu estou a falar também, eu testei, queridos irmãos. Eu testei. Eu pesquisei, eu vi. O tal chamado de bônus de acordo com a perda. Se você perde X de tal, te dá um bônus de tal. Se você perde X de tal, te dá um bônus de tal. Se você perde X de tal, te dá um bônus de tal. Porque a ideia é te prender. Ok? A ideia é te prender. Você vai jogar, perdeste. Vai assustar amanhã, te deram um bônus de, por exemplo, tenta imaginar que você perdeu 10 mil. Vai assustar te deram um bônus de 2 pau. Você na tua mente, poxa, vou jogar com dinheiro que não é meu. Não, ontem te deram 10 pau. Te dá 2 pau é o quê? Você fica com aquela mentalidade, tá vendo? Poxa, me deram um bônus. Aqui no bônus, se eu multiplicar e bater uns 30 pau, recupero aquele mundo de ontem que perdi. Tá fofo.
estão a te prender. Isso foi estudado. Foi estudado. Estão chamados de Big Data. A ideia é que quando eles verem que o jogador está quase a desistir porque perdeu seu dinheiro, eles te dão um bônus para que você ainda jogue mais e na eventualidade se calhar ganhas ou não, isso é jogo de azar, e você mesmo assim começa sempre a alimentar a questão do vício. Amém, queridos irmãos? Isso foi estudado por eles, né? Até chamado de apostas grátis. É para te pescar no momento que eles perceberem que você está quase a fazer a desistências. Amém, queridos irmãos? Então isso foi o pico. Esse é o pico. Esse é o pico. E diz-se que a psicologia diz que a questão da desmaterialização do dinheiro, por exemplo, as caixas digitais, você tendo lá o seu dinheiro de maneira digital, claro, você vai depositar e tudo mais, enfim. A perda do dinheiro digital gera um sentimento de menos culpa ou tristeza ou menos dor do que se você perder o teu dinheiro de maneira física. Amém, meus irmãos? A semana passada, eu tive que pagar renda. Vou dar esse um exemplo. Tive que pagar renda. O senhorio, ele estava com problema na conta. Ele disse, olha, agradeceria que você levantasse dinheiro, ok? E me desse em mão. Então, pelo valor da renda que eu pago, tirar aquele dinheiro e ter na carteira, a carteira fica volumosa. A carteira ficou muito volumosa. Eu andava de maneira desconfortável. Mas, queridos irmãos, quando eu cheguei no senhorio, tirei o dinheiro, contei para dentro do senhorio e vi aquele todo de dinheiro a sair da carteira, queridos irmãos, girou aquele sentimento ali, pô, muito dinheiro, tá saindo, tá vendo? Muito dinheiro tá saindo. Outras vezes eu paguei no senhorio de maneira transferência express e tudo mais, enfim. Não houve esse sentimento. Não houve sentimento. Pá, transferência acabou, tipo, acabou, passou. Mas você puxa a carteira, abre o fecho, tira a micha, conta. Tem uma que dinheiro tá aí dando um outro. Você, gera aquele sentimento de perda um pouquinho. Tá vendo? E as coisas depois também viram essa questão, né? Desmaterializar a questão do dinheiro. Ok? Você só vai assustar, né? Como aconteceu, né? Começamos com o irmão de semana passada. O primo dele, venderam a casa. Uma casa no Danjaré. A 8 milhões. Ok? Colocaram na conta do quê? Dele, né? Aquele, né? Vamos precisar usar, vamos colocar na tua conta. Então já te confiar. Ô crente, ele bateu na parede os 8 milhões nas casas de apostas. Jesus Cristo. Não, crentes, agora imaginam lá. Aqui ninguém tem uma mochila, né? Tenta imaginar uma pasta daquela cheia de dinheiro. Tipo, os 8 milhões estão lá em nota. Você não acha que ele teria mais consciência, né? De recuar, começar a tirar 5, tipo, 5, xiii, tá acabar. Tá a ver? Quando tá de maneira digital, ok? O sentimento de perda que gera em nosso coração, ok? É menor do que quando é de maneira física, queridos irmãos. E essas casas de aposta estudaram isso. Para que a pessoa mais deixe lá o seu dinheiro, mais e mais. Neste caso, queridos irmãos, na era digital, o jogo de azar deixou de ser um lugar onde se vai para se tornar um estado mental do qual o dependente nunca consegue sair, pois a porta de entrada está sempre aberta na palma da sua mão. Olhando para as Sagradas Escrituras, como é que a gente poderá, de certa forma, responder essa questão? As casas de aposta, queridos irmãos, simples diversão,
conforme elas começaram, né, digamos assim, que pareciam ser simples diversão. Mas me chama bastante a atenção que na era, como eu disse, na era medieval, e temos aqui um exemplo do rei Carlos de Inglaterra lá no século XVII, ok? Tanto a igreja como os reis, né, o governo em si, proibiram a questão da própria jogatina, né? Criaram aquilo que os irmãos podem só investigar, tem as tais ditas chamadas leis suntuárias, ok? Era leis que o governo junto com a igreja criaram para poder impedir com que as pessoas se deixem muito luxo, ok? E vê que até estão até relacionado também até a forma de vestir e tudo mais, enfim, o uso do dinheiro e tudo mais. Então, queridos irmãos, é incrível que, de certa forma, na medida que as sociedades vão indo, vão evoluindo, parece que até o próprio governo que deveria ter uma preocupação com esta questão, porque esta questão, queridos irmãos, da jogatina já é uma questão de preocupação de saúde pública. Amém, meus irmãos? É uma questão mesmo já de preocupação de saúde pública. Há, de fato, especialistas, há psicólogos que, de certa forma, alertam contra as casas de aposta, porque isso já está dentro mesmo de uma saúde pública. Mas, queridos irmãos, muitos governos não estão preocupados com isso. Enquanto lá, na era medieval, estamos a falar também século XVII, XVI, em que o governo, unindo com a igreja, procurava proibir a questão da própria jogatina, porque isso levava muita gente à pobreza, levava muita gente ao escândalo e tudo mais. Hoje, parece que os governos estão menos preocupados com isso. Só de lembrar que o governo angolano, em 2025, arrecadou cerca de 24 mil milhões de kwanza só com as casas de apostas, muito mais do que em 2024. Em 2024 foi 17 mil milhões, ok? 17 mil milhões, e em 2025 foi 24 mil milhões de impostos, ok? Só por meio das casas de aposta. Quer dizer, 2026 ainda não terminou. Eu creio que 2027 vai ser muito mais. O número de apostadores aumenta, principalmente mais da pobreza. É 200, aquele 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200. Tipo nada, né? Bate uma ficha de 200 quase para sair 3 milhões. Tem um puto bate uma ficha de 200 quase era para sair 3 milhões. Eu disse, uau, sou do jeito que somos iludidos. Você põe 200 quase para sair 3 milhões. Puxa, que ilusão. Então, como é que, por exemplo, no nosso caso do governo local, vai se preocupar com a questão, né, das casas de aposta como sendo uma preocupação de saúde pública, se ele está a ganhar muito dinheiro? A única coisa que o governo é poder tributar, né, segundo algum dado que os impostos acabam ser pagos pelo jogador, né? Pelo jogador, assim, por exemplo, né? As casas de apostas retiram no lucro do jogador a partir do prêmio de 200 mil kwanzas. Quer dizer, quando já o meu prêmio bate 200 mil kwanzas, tem aquela pequena parte, de 200 mil kwanzas para cima, tem aquela pequena parte do governo. Se for de 199, né, mil kwanzas para baixo, o governo não apanha nada. Mas de 200 mil kwanzas para cima, o governo apanha. E a ficha, às vezes a ficha bate 7 milhões, o imposto que vai para o Estado é 1 milhão e tal, quase 2 milhões. Quer dizer, o jogador, se ganhar, só vai ter cerca de 5 milhões e tal. Então o governo lucra muito com isso. Então como é que vai ter essa questão da preocupação? Logo, queridos irmãos, à luz do ensino bíblico sobre conduta e aquisição e administração dos bens materiais neste mundo, percebe-se que jogar nas casas de aposta ou jogos de azar é moralmente errado, não neutro ou positivo. Isto deve-se às características essenciais destes jogos. E eu vou pegar muito dentro da realidade da era digital. É o que eu disse, houve uma certa evolução. E hoje nós estamos aqui na era digital e gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos dentro dessa era digital no qual nós estamos.
Primeiro, queridos irmãos, o primeiro ensino que eu trago aqui é a questão que a Bíblia, né, condena a avareza e o amor ao dinheiro, né? Os jogos de azar são essencialmente um estímulo para o amor ao dinheiro, à avareza, devido às promessas do ganho rápido e exorbitante de dinheiro, levando os apostadores ao descontentamento com a vida. Você vê que as pessoas, de certa forma, colocam aí as suas esperanças, né? Os jogos de azar estimulam o amor ao dinheiro, estimulam a avareza, e vê que eles usam mesmo, as casas de aposta usam os gatilhos para poder te fazer você ficar com esse desejo de querer ter mais, ganhar e tudo mais, enfim. E este fundamento que ele tem, queridos irmãos, quando olhamos para as Sagradas Escrituras, segundo o que a palavra de Deus defende, Paulo fala em 1 Timóteo 6, que nós devemos, tendo que comer, tendo com que vestir, devemos nos contentar. E depois ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Conseguimos perceber, queridos irmãos, que nós somos chamados pela palavra de Deus a não enredar o caminho da avareza. Nós precisamos viver uma vida de contentamento e não ir atrás de ganhos rápidos ou fáceis para tentar suprir aquilo que são as nossas outras necessidades. Colossenses 3,5 diz que nós precisamos deixar a avareza, que é idolatria. E Hebreus 3,5, Paulo diz, escritor de Hebreus, sejam os vossos costumes, ou então sejam a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Somos chamados a viver uma vida de contentamento, né? Não envergar a nossa vida no caminho da avareza. As casas de apostas, fundamentalmente, têm essa característica de nos levar à ganância, ao amor ao dinheiro, nos levar a um descontentamento a respeito da nossa realidade. Por exemplo, segundo uma reportagem que foi feita, viu-se que aqui em Angola o número de apostadores cresceu principalmente pelo fato de que a pobreza aumentou. E muitos deles vejam que nas fichas de 200 kwanza, se por acaso eles ganharem, ok? Eles podem dar um salto grande na sua vida. Queridos irmãos, muitos dos angolanos que vão para jogar apostas não vão por status, vão por necessidade. Não vão por status, vão por necessidade. Muitos deles vejam esperança nas fichas. Muitos deles vejam que se ele ganhar 1 milhão, eu fui. E aí faz, se ele ganhar 1 milhão, fui. Tem um cara que eu estávamos no ATM, assim, tal, e conversávamos, ele estava com a brada dele. E estava assim, né, um ambiente de conversa. O que há de bom entre os homens é que os homens têm a facilidade de conversar entre eles, mesmo não se conhecendo e tudo mais, enfim. Por isso que os homens fazem mais amigos rápidos do que as mulheres, amém? É um fato, não é um bife, amém, minhas irmãs? Estamos ali e um dos bradas testemunhava, ele entrou cerca de 5 milhões. Ele pegou e fez o quê? Comprou casa dele. Ele disse, pá, fofo. E comprou casa dele. Meteu na renda, outra parte, abasteceu o bico, mimou a dama. Tá fixe. E renovou a renda também da casa onde ele estava. Tenta alguém contar esse testemunho no outro. Que não tem casa. Ei! Pausa. Ele não meteu mais do que 1000 kwanza, queridos irmãos. Eu também posso fazer isso. Queridos irmãos, o ganho fácil
ou rápido e exorbitante de dinheiro é, de fato, condenado pelas Sagradas Escrituras. E nós também somos chamados a não viver uma vida de avareza ou amor ao dinheiro, queridos irmãos. Devemos nos contentar com o que temos, devemos viver consoante a oportunidade que Deus nos concede. E as casas de aposta suscitam a isso, então trazem uma ideia de moralmente errado. 2. A Bíblia, é contra a viver na ansiedade por qualquer coisa. E as casas de aposta, como eu disse, dados de psicólogos, ok? Aumentam o nível de cortisol. Cortisol é esse tal hormônio das emoções, ok? Fazem com que a pessoa fique estressada ou muito ansiosa. Uns há que dizem, não, eu consigo controlar e tudo mais. E, enfim, não, queridos irmãos. Não, queridos irmãos. Uma coisa que é dado é qual? Por exemplo, alguém que tem a sua vida, por exemplo, tem o seu salário estável e não depende dessa questão de ter que ganhar nas casas de aposta ou mais. Se ele perder 4 a 5, 6 vezes, ou então estar sempre a perder constantemente, ele tem mais chance de desistir. Amém? Ele tem mais chance de desistir do que quem não tem algum emprego ou uma fonte de rendimento estável. Por quê? O que que gera na mente dele? Não tenho onde eu confiar, vou começar a estar perdendo meu dinheiro nisso. Entende? Porque ele sabe, a mente dele está instruída que ele tem uma fonte estável. Então ele desiste, por causa das constantes perdas, ele desiste. Agora, o que não tem, queridos irmãos, onde confiar, ou está sem emprego, a vida está dura, aquilo não chega, ok? Lhe fica mais difícil porque ele vê aquilo como uma esperança. Ele vê aquilo como uma esperança. Apesar que tem alguns casos excessivos de pessoas, mesmo que também trabalham, acabam por, de certa forma, ter muitos problemas, mesmo com a questão da casa de apostas. Amém? Eu partilhei um vídeo no grupo da igreja daquele pastor que contou o testemunho de uma jovem, não é isso? Que ela, por causa de jogar aviator, o casamento dela ficou comprometido, o marido nem sequer queria mais ficar com ela. E contou um episódio que ela ia fazer confirmação da matrícula na universidade, os 7 mil kwanza que tinha, a caminho para lá, vê assim, encontra um jovem, está a jogar aviator, tipo, o gatilho desperta. Ela senta ali, não sei se fez depósito, como, toma em mão, deposita na minha conta, deixa eu entrar. Ela bateu todo 7 mil também da confirmação da matrícula mesmo ali. Ela ficou com uma dívida de cerca de 1 milhão e 500. 1 milhão e 500. Problemas grandes. Esse é o problema do vício. Ok? Vou emprestar, vou ganhar, vou sair o dividendo, vou repor o dinheiro. Como dizia minha mãe, Satanás vai dizer, te vi. Amém? Satanás vai dizer, te vi. Achando que de fato vais conseguir revidar essa questão. Nos despertam facilmente para a ansiedade, queridos irmãos. Conforme elas foram criadas fundamentalmente, nos despertam para a questão da ansiedade. É usado aquilo que são chamados de gatilhos. Queridos irmãos, só para você ter um dado. Segundo psicólogos, os jogos de azar estimulam muito a dopamina. Amém? Que é aquele desejo de você, aquele desejo, aquela motivação de você quiser fazer alguma coisa. Então, eles estimulam muito a dopamina por eles mesmos. Devido que às promessas pelo seu sistema de recompensa e pelos seus gatilhos. O sistema de recompensa te faz com que você, de certa forma, queridos irmãos, fica muito motivado e interessado em querer apostar o valor que eles te prometem. Te fazem boas de publicidades de pessoas que ganharam. O porta-voz da casa de aposta da Elefante Bet, o Márcio Cabral,
Eu conheço porque ele é famoso no Facebook, o Márcio Cabral, assim, clarinho, ok? E ele tem mesmo isso. E ele é um bom gatilhador. Sempre que há uma boa aposta de ganho que foi injetado valor pequeno, ele geralmente faz publicidade. Veja aqui, analise uma poupa ficha, quais dicas que o Brada utilizou e tudo mais, enfim. E você quando vai lá para os comentários, você consegue ver, eu também. As pessoas a comentarem como que motivadas a também terem a mesma oportunidade. Tem um cara que ganhou há tempos cerca de 42 milhões. O Márcio Cabral fez uma tour dele, uma tour, né? De todo o processo. Ele ganhou, para vermos que não é bungle, né? Vemos o depósito, ele teve que fazer um vídeo mesmo de consultar a conta, ver mesmo tá lá os 42 milhões, sacou e tudo mais, enfim e tal. Que não é bom. Tá aí o dinheiro que ele ganhou. Normalmente. Então, os gatilhos são usados, a publicidade, no Aviator é utilizado um gatilho de acordo, foi revelado por um ex-trabalhador, né, dessas questões de casa de apostas e que dominava muito bem essa questão aqui do Aviator. Um dos gatilhos que é utilizado são as velas rosas, ok? No Aviator tem vela azul, né? Vela roxa e vela rosa. As velas rosas são as velas mais altas, ok? São as velas mais altas. Então, as velas rosas são os principais gatilhos usados no Aviator. Quando você... tá saindo muitas velas rosas. E você sabe que as velas rosas fluem geralmente. Tem um brada que chegou de meter 1000 kwanza, ele bateu uma vela rosa de 5.000 X. É combo, irmão. 5.000 X. Estamos a falar em quanto? 5 milhões. 5 milhões. Então você veja os outros a testemunharem. Há quem já dá curso disso. Dão cursos. Como jogar Aviator, os padrões. Meu irmão, eu estudei tudo isso. Padrões e tal. Melhor horário para operar. Até tá ficando já tipo já mercado financeiro. As pessoas investem, fazem o curso e tudo mais, enfim. E é muito dinheiro que as pessoas têm perdido. O colega do Newton, né? Aquele que trabalha na Prodeu, ganha 600 mil kwanza. Bateu todos 600 mil kwanza na casa de aposta. Do salário. Não é isso, meu irmão Newton? Tá ali. Ele vai te falar, irmão Newton. Tem um jovem que a sua mãe sempre lhe confiava em levantar o dinheiro do salário. Sempre que ela recebesse. Parece que chega um tempo que o puto começou já a julgar essas questões aqui, Aviator, não sei o que e tudo mais, enfim. O salário da mãe era sempre e tal. Num belo dia a mãe recebeu, deu o cartão no puto, vai levantar o combo. O puto levantou mesmo o combo normalmente. Passou numa casa de aposta. Decidiu jogar. Quer dizer, pegou o combo, depositou, decidiu jogar essas questões aqui de Aviator. A ideia é qual sempre? Vou multiplicar ou duplicar o dinheiro. Vou tirar a micha da velha. Não é isso? O excedente ou o dividendo é meu. Todo o dinheiro basou. É que eu disse, Satanás disse TV. Dos 5 milhões de apostadores, vão ganhar lá uns 30 mil, uns 40 mil pessoas. Mas a maioria perde. Tem um termo que é utilizado pelos especialistas que condenam essa questão. Estamos a falar de especialistas, muitos deles que nem sequer são cristãos, ok? Eles utilizam o quê? A casa sempre vence, ok?
A casa sempre vence. Esse termo foi utilizado para fazer as pessoas perceberem que as casas de aposta não foram criadas para te dar dinheiro. Foram criadas para te tirar dinheiro. E você lhe dá dinheiro gratuitamente. Não, o dinheiro que eu invisto não. Você lhe dá dinheiro gratuitamente. Entende? Por causa de um produto, ok, fictício que ele está vendendo. E claro que vão sempre ganhar alguns, porque aquilo é baseado no azar. Mas, como se diz, de acordo com o especialista, quanto mais pessoas apostam, menor é o número de pessoas que vencem. Menor é o número de pessoas que vencem. Porque, entende? Então, logo, mais dinheiro entra para eles. Então, meus irmãos, não vamos recorrer para esse caminho. A ansiedade é muito despertada por meio das casas de apostas. Diz aqui Provérbios 21, versículo 5. Nosso querido Salomão. Salomão diz assim: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo o apressado tão somente à pobreza. Irmão, esses que querem ter ganho rápido, ganhar fácil, você vê que muita gente se torna pobre, ok? Muita gente está a perder dinheiro, muita gente está ali a entregar o seu dinheiro de maneira gratuita ao branco, como dizem. Tá a dar dinheiro no branco. Dizia alguém, poxa, hoje branco me magoou. Branco vai sempre te magoar porque o branco quer te tirar dinheiro. E vem, quando uma ficha entra, ele fala, hoje magoei o branco. Ai, Jesus. E depois fica lá um sentimento tipo de vingança, tá vendo? Branco me magoa, eu também magoo o branco. Não, queridos irmãos, quem for de fato apressado vai recorrer mesmo à perca, à pobreza e tudo mais, enfim. As fichas empobrecem, irmão. As fichas empobrecem. As fichas empobrecem. É o que eu te disse. Muito mais para as elites, até hoje, o jogo, a jogatina é muito pelo status, mas mesmo dentro deles, queridos irmãos, é só porque muitas das vezes não é publicado, então até problema. Faz uma pequena pesquisa o que tem acontecido lá em Las Vegas. Faz uma pequena pesquisa. Faz uma pequena pesquisa o que tem acontecido em Las Vegas. Essa é a questão. Outro, as Sagradas Escrituras, queridos irmãos, condena a desvalorização do trabalho ou condena a ociosidade. E as casas de aposta levam, infelizmente, à desvalorização do trabalho ou à ociosidade, porque a pessoa, queridos irmãos, né, quer ganhar dinheiro rápido. Há quem só vive de aposta. Tem um cara famoso, o chamado Latão das Fichas. Oh, meu Deus, mano, eu investiguei bem aqui em Angola. É o Young JJ. Investigação. Young JJ. Conhece, né? Tá vendo? Ele conhece. Não é fichadeiro. Brincadeira. O Young JJ, o tal chamado o Latão das Fichas. Ele diz que ele vive disso. Eu não acredito que ele viva disso. Eu não acredito que ele viva disso. Eu não acredito que ele viva disso. Ele diz que ele vive disso. Ele dá mentoria, tem grupos de palpites e tudo mais, enfim. Blá, 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 blá. E ele demonstra mesmo que ele conquista e tudo mais. Ele vive disso, a vida dele é normal, nisso tudo mais, enfim. E que você também pode viver das fichas. Apesar de que ele é alguém que estuda muito dentro dessas questões, a questão das probabilidades, blá, 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 blá. O que acontece, queridos irmãos? Existe aqui uma questão. Geralmente os valores que ele coloca não são tipo estes de 200 e tudo mais, enfim. Ele tem um costume, coloca só 2, 3 jogos ou 4. Os ansiosos que você vê uma ficha, a ficha é coisa tipo um cinto, né? A ficha é um cinto ou então um suspensor. Vem aqui, sai daqui, tudo mais, enfim. Exato. 40 milhões, 3 milhões, não sei o que, tudo mais, enfim.
Mas você, com 200 kwanza, 300 kwanza. Mas você vê nas fichas do Popo Young, JJ e tudo mais, enfim. Ele vai te meter 25 mil, 20 mil, 4 jogos e tudo mais. Está a tirar 200 mil kwanza, 300 mil kwanza. Já os ganhos dele é isso. Apostar em boas odds, não sei o quê, blá 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 blá. Dentro daquilo toda a questão que chama de probabilidade matemática para tentar lucrar. Eles vendem essa imagem de que estou a viver disso. O que é que acontece? Muitos que seguem também acabam por também, estás a ver, desvalorizar o trabalho e tentar enredar disso. Não, também quero viver disso. Não, queridos irmãos. Mesmo uma dica que acontece, por exemplo, mesmo no mercado financeiro, há uma dica do que os traders dão, ok? Que quando você está a ser iniciante, de preferência você ter uma fonte de renda estável. Ok? Por causa do que se tu quer, ansiedade. Se você tem uma fonte de renda estável, mesmo o trade, que é em muitos países uma profissão já tributada. Os traders aconselham que, de fato, ao seres iniciante, tenhas uma fonte de renda estável por causa da ansiedade. Quanto mais essa questão da casa de aposta? Muito mais, queridos irmãos. Muito mais. Então, nós precisamos ter esse devido cuidado. Há essa desvalorização do trabalho. E a Bíblia valoriza o trabalho, queridos irmãos. Amém? Provérbio 13:11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. Em outras traduções vem, os bens herdados facilmente serão destruídos, mas aquele que ajunta pouco a pouco pelo trabalho terá em abundância. Então, queridos irmãos, o trabalho é valorizado, amém? Amém. O trabalho é valorizado. Amém? Paulo fala em Tessalonicenses, 2 de Tessalonicenses 3:12. Vamos lá abrir para nós vermos essa questão. Paulo, quando fala quanto os ociosos, Paulo diz assim: a esses tais, porém, mandamos e exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Amém? Comam o seu próprio pão. Trabalhando com sossego honestamente, comam o seu próprio pão. Então, a palavra de Deus valoriza o trabalho. Mas muitos tendem a viver ansiosos e preguiçosos devido ao ganho rápido, muito mais quando não têm trabalho, né? As promessas de ganho rápido fazem-os colocarem toda a sua esperança nos jogos, criando assim um vício e desvalorizam o trabalho digno como forma correta de aquisição de dinheiro ou rendimento. A Bíblia valoriza o esforço, a disciplina e a provisão honesta. Então, contra as casas de aposta, porque de fato desvaloriza o trabalho, a Bíblia diz isso. Quarto e o penúltimo, contra a má administração dos nossos ganhos financeiros como mordomos de Deus. A Bíblia condena a má administração dos ganhos financeiros como mordomo de Deus. Irmão, nós somos mordomo. Mordomo é aquele que lhe é concedido alguma, né, herdade ou algum bem que não lhe pertence ou que pertence a outrem, para poder administrá-lo bem, na ausência do mesmo. Então, nós somos mordomos de Deus, queridos irmãos. Tudo que nós temos de bom não é nosso, pertence ao Senhor. Os bens financeiros, amém? Os bens materiais estão na nossa mão para serem bem administrados e nós precisamos saber usar. Efésios 4:28 diz o quê? Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Em vez de dar dinheiro gratuitamente no branco, por que não pega o dinheiro, amém, partilha com quem tem necessidade? Não, mas eu já dou oferta. Dá mais. Ou aumenta no valor da oferta. Se você mensalmente vai ver só nas fichas, há quem gasta 8, 9 mil kwanza. Mas aquele dinheiro poderia usar para uma melhor coisa. Para uma melhor coisa. Paulo fala que
exorta os ricos para que sejam de fato ricos em boas obras, que aprendam a repartir, que não confiem na incerteza das riquezas, mas no Senhor. Dorcas tinha o costume, de certa forma, de ser uma boa mordomo. Amém? Ela se dedicava em dar esmolas. Por que o tal dinheiro das fichas não se dedica em dar esmolas? Ai, queridos irmãos, se dedica em dar esmolas. Eu gosto muito de ouvir os mestres espirituais, principalmente católicos, quando falam da prática da esmola. Queridos irmãos, hoje existe uma visão que nós temos para a prática de dar esmolas meio que mesmo desinteressada. A gente não tem como um serviço que a gente tem que prestar aos necessitados, ok? Nós damos eventualmente. Estou a passar na rua, encontrei que precisa. Se calhar eu tenho uma moeda de 100 lhe dou. Mas os crentes do passado, eles tinham como um serviço, amém? Um ministério fruto daquilo que é a sua dedicação em boas obras. Dá esmola, pega o dinheiro, dá. Vamos ser bons mordomos, queridos irmãos, ok? Vamos ser bons mordomos, vamos usar bem o nosso dinheiro, não vamos desperdiçar em vícios como de jogos de azar, mas vamos fazer coisas que agregam valores. Não vamos encher o bolso gratuitamente dos empresários de cassinos e betes, mas vamos ofertar o dinheiro aos necessitados ou então na obra de Deus. Aleluia. Então, a palavra de Deus condena, de fato, a má administração dos nossos ganhos financeiros, queridos irmãos. E quando nós administramos mal o nosso dinheiro, é mesmo algo pecaminoso diante dos mandamentos que nós temos nas Sagradas Escrituras, em ter que, de fato, repartir com quem tem necessidade, ser rico em boas obras e aprender a repartir. E 5, e o último, terminando, a Bíblia também fala contra confiar na sorte em vez de no Senhor. Provérbio 16, 33. Diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Regaço era praticamente objeto, mesa, pode ser mesa, um frasco, onde eram geralmente atirados aquilo que eram os dados ou as pedras. Pode dar aqui um sentido de vazio, amém? Pode dar um sentido de vazio. A sorte se lança no vazio, mas do Senhor procede toda a sua disposição. O termo mesmo aqui, sorte, utilizado no original hebraico, é mesmo o termo que era comum dentro do que era a prática judaica de lançar sortes. Os judeus tinham algo em mente, queridos irmãos, que a resposta final de tudo vem da parte do Senhor. Deus é soberano, é aquele que dá o final de tudo. Então, as casas de apostas nos fazem a gente confiar no vazio, amém? Para ter que adquirir dinheiro. A obtenção de lucro financeiro, você coloca a tua confiança no vazio. Amém? Na sorte, no vazio. Para quem sabe? Quem sabe? Não, eu vou apostar no Manchester City. O Manchester City está a ganhar os últimos 7 jogos. É engraçado que quando você vê que uma vez, já vi várias vezes, mas lembro daqui de uma das vezes que um brada, ele estava a chorar, quer dizer, chorar, não chorar literalmente, né, mas a lamentar, a dizer que Inter estragou a ficha dele. Inter estragou a ficha dele. Quer dizer, todo jogo entrou. Todo jogo entrou. O Inter, eu assisto jogo de futebol. Eu sou amante de jogo de futebol. Então eu assisto geralmente Liga Italiana, Liga Espanhola, Liga Inglesa e também outras ligas.
E na altura que ele estava a reclamar diante de mim, mas ele, quer dizer, diante de nós, já tinha lá muita gente, né? Estava a reclamar, né? O Brada, o descrente. Ele estava bem frustrado. A ficha batia 300 e tal mil. Batia 300 e tal mil. Na altura, queridos irmãos, eu, pelo dados que eu tinha de assistir os jogos também do Inter, Inter estava a vir de cerca de 13 a 12 jogos sem perder. Entendes? 13 a 12 jogos sem perder, tanto casa como fora de casa. E naquele dia o Inter jogou fora de casa. Entende? Ele meteu Inter a ganhar direito. Tá a ver? Parece que diabo, né? Ou o branco, como ele se preocupa, o branco. Parece que diabo mesmo falando naquela equipa, bate o Inter 1-0. Aquela equipa só bateu o Inter 1-0 na casa dele. Estragou a ficha do Brada. Eu ia lamentar para ele. Inter estragou minha ficha. Ele ficou bem chateado. Inter estragou minha ficha. Inter estragou minha ficha e tal. Essa é a questão, confiar na sorte, queridos irmãos. E a Bíblia nos fala que é do Senhor onde vem, de fato, a resposta final. Nós precisamos, de fato, quanto a qualquer questão da nossa vida, e principalmente a ganho financeiro, nos confiar no Senhor. E o Senhor nos deu, de fato, o trabalho, que é o caminho legítimo, digno, para que nós, de fato, obtenhamos lucros financeiros. Não é, de fato, lançar sortes, ir para trás do jogo de azar e colocar lá a nossa confiança, queridos irmãos. Não! Não! Salmo 128, versículo 1 e 2 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A felicidade do homem, queridos irmãos, vem também, amém? Por comer do fruto do seu trabalho, do seu esforço. Eu já aqui falei várias vezes, queridos irmãos, que quando nós fizemos uma leitura de Eclesiastes e uma leitura equilibrada, espiritual e pura de Eclesiastes, você consegue perceber que lá em Eclesiastes existe, de certa forma, uma valorização daquilo que é o trabalho, de comer do próprio suor. A felicidade do homem está ali também, queridos irmãos. Deus abençoou o homem para que fosse feliz nessa terra, vivendo em temor a Ele, trabalhando e comendo do fruto do seu trabalho. Não no ganho fácil. Então, as Sagradas Escrituras, queridos irmãos, condenam isso. Logo, os jogos de azar fazem-nos não descansar na providência divina, mas na sorte ilusória, e pecamos por isso contra Deus. Levam-nos a isso. A gente confia na sorte, não na providência do Senhor, e a gente peca contra o Senhor. Então, meus irmãos, jogar nas bet ou jogos de azar é moralmente errado para a visão cristã de vida e conduta. Moralmente neutro, queridos irmãos, são os jogos de habilidade, tipo xadrez, futebol, consolas. Mas os jogos de azar são errados quanto à ética cristã, porque essencialmente pregam ganho sem esforço ao trabalho, viver de ansiedade, vício pelos mesmos, mas camufladamente, estímulo à avareza, dependência na sorte em vez do esforço de trabalho. Com estas palavras, queridos irmãos, finalizo